Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária em 23 de fevereiro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Paulo Messina, segundo suplente, Dr. Edson da Creatinina e tio Carlos, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Rubens Andrade, Carlos Bolsonaro, tio Carlos, Alexandre Cerruti, Paulo Pinheiro, Dr. Edson da Creatinina, Tereza Berger, Israel Atleta e Adilson Pires, 9, assume a presidência o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador tio Carlos, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h06. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Refazendo a fala, o primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, assessores, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu gostaria de iniciar minha fala dizendo do projeto de lei que estou apresentando, que proíbe a cobrança para a utilização de banheiros em estádios esportivos, terminais rodoviários, terminais metroviários, espaços públicos, bares e restaurantes no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Nós estamos vivendo até agora felizmente, nós estamos vivendo agora até um modismo, que é essa questão dos banheiros públicos. E na época do carnaval isso fica mais evidente, porque com um número crescente de blocos de rua, os foliões têm uma dificuldade enorme para encontrar um local para poderem fazer as suas necessidades fisiológicas. E quando eles deixam de fazê-lo nos locais próprios e usam o logradouro público, ficam com a possibilidade grande de serem presos. Justamente serem presos, eu insisto. Mas eu acho que tem um meio de caminho aí, senhor presidente, que precisa ser pensado. Nas rodoviárias, por exemplo, as pessoas às vezes vêm com dinheiro contado e chegam no seu local. E quando chegam ao local da chegada das suas, onde eles já deveriam, eles estão, descem do ônibus e vão para a rodoviária, às vezes para poder ir no banheiro eles têm que pagar. Então eu acho que isso é uma coisa muito complicada e esse projeto visa justamente facilitar essa situação. Agora mesmo, nesse carnaval, nós fizemos um trabalho em Coelho Neto e na Fazenda Botafogo, e as pessoas, a primeira coisa que perguntam não é se vai ter iluminação, as pessoas não perguntam se vai ter uma banda, mas perguntam se vai ter banheiro químico.
Então, é um modismo, né, que nós estamos vivendo, e é até curioso, porque nós fizemos um esforço enorme para fazer o carnaval ali na Praça de Coelho Neto e lá na Fazenda Botafogo também, e com esse esforço todo, mesmo assim, nós não conseguimos, porque todos os banheiros químicos já estavam alugados. Quem me ajudou, inclusive, a realizar esse carnaval foi o deputado Chiquinho, do Maracanã. Ele me ajudou a fazer, a providenciar tudo que era necessário para que o carnaval ocorresse. Como eu não consegui alugar esse banheiro, eu pedi a ele para ver se ele poderia interceder de alguma forma para que nós tivéssemos pelo menos 2 banheiros, um masculino e um feminino, para aquelas pessoas que iriam se divertir ali em Coelho Neto e na Fazenda Botafogo, e ele disse que também não teria condição de conseguir. Eu acho isso muito ruim, né? Porque, às vezes, tudo aquilo que você fez é colocado sob dúvida porque você não conseguiu o banheiro. Mas em relação ao período fora do carnaval, como eu disse aqui, nos espaços públicos, bares, restaurantes, eu acho que a gente tem que ver também o lado do cidadão. Porque se ele não tiver o dinheiro para entrar no banheiro, como é que ele faz? Né? Como é que ele tem que proceder? E essa cobrança de taxa para a utilização dos banheiros em locais públicos é considerada abusiva pela maioria desses usuários. As pessoas não sabem em que é aplicada a taxa de uso do banheiro, se é para comprar material ou para pagar os funcionários. Além disso, seja para o que for, nós temos que ver a situação de quem está precisando do banheiro naquele momento. A cobrança, por exemplo, nas rodoviárias pode embutir uma ilegalidade, já que o passageiro paga a taxa de embarque para usar o terminal e, ao pagar para usar o banheiro, estaria sendo lesado em seus direitos. Nos aeroportos, por exemplo, o preço da taxa de embarque já embute as despesas com a manutenção do terminal e o acesso aos banheiros é gratuito. No aeroporto, os banheiros são muito melhores do que os das rodoviárias. Além do mais, as pessoas que frequentam aeroportos dispõem de mais recursos do que as que necessitam, por exemplo, utilizar um banheiro público na cidade do Rio de Janeiro, sendo que essas têm que pagar e muitas vezes não dispõem de recurso nenhum. Se o local é público, então temos o direito de usar ou pelo menos garantir que pessoas pobres possam usar sem pagar. Imagine o constrangimento de uma pessoa que precise muito utilizar um banheiro, mas que não possui recursos para tal. Pensando nisso, este projeto de lei visa proibir a cobrança da taxa de uso dos banheiros nos locais públicos em geral, estádios de futebol, nos terminais rodoviários, metroviários, nos bares e restaurantes e nos banheiros públicos do município do Rio de Janeiro. Eu citei aqui, en passant, a questão do carnaval que nós fizemos lá com o deputado Chiquinho da Mangueira, em Coelho Neto e na Fazenda Botafogo, e queria dizer o quanto foi exitoso o evento. Nós fizemos um concurso para as crianças e teve um resultado muito bom. Um número muito grande de pessoas que com certeza não teriam para onde ir e estiveram lá na Praça Professora Virgínia Cidade, que é a Praça de Coelho Neto, e na Associação dos Moradores da Fazenda Botafogo, onde o presidente, o senhor Xandinho, nos garantiu o local para que nós fizéssemos a festa lá na Fazenda Botafogo. Foi muito bom, as pessoas gostaram muito e demonstraram a sua gratidão, e nós ficamos satisfeitos de poder ter oferecido isso para aquelas pessoas ali que há muito tempo não têm oportunidade de ver o carnaval naquela região, tanto em Coelho Neto como na Fazenda Botafogo. Estive essa semana, mudando de assunto, eu estive essa semana no campo que está sendo feito no Parque Acari, e eu gostaria de dizer,
que nós ficamos assim vivamente impressionados com o trabalho que a Secretaria de Habitação vem fazendo ali no Acari, Parque Vila Rica, na Vila Esperança, e culminará na próxima semana, talvez, com a inauguração desse Campus Society, com uma pracinha nas margens desse campo. Ele foi muito bem feito, com os vestiários, embora pequenos, isso tem sido até uma reivindicação para que posteriormente os vestiários sendo maiores, mas embora pequenos, confortáveis, e que tenho certeza que vai servir muito para aquelas crianças, adolescentes e aquelas pessoas que residem ali naquele local que era chamado de fim de mundo, e que com certeza agora nós teremos a mudança do nome com essa obra ou essas obras que estão sendo feitas pela Secretaria Municipal de Habitação. Eu parabenizo o secretário Jorge Bittar, o prefeito do Rio de Janeiro, que realiza um trabalho dentro do Complexo de Acari. Eu sempre fui muito severo em relação às críticas que eu fazia em relação ao fato de não terem um olhar mais cuidadoso em relação à Zona Norte, o que agora tem sido mudado e o que me deixa assim muito satisfeito. Nós visitamos, no mesmo dia, visitamos o campo do Beira Rio, que é um outro campo próximo de Acari, ali no Parque Unidos, ali perto da comunidade Beira Rio, e que está precisando também de ter uma mudança na sua estrutura, e nós já estamos fazendo um documento, uma indicação para que isso ocorra. Uma denúncia que eu quero fazer, que é uma denúncia séria, é que o viaduto que passa sobre a rua Embaú, ali na linha verde, próximo a essa linha verde que une Acari até o Parque Colômbia, as ferragens estão soltando sobre as casas e sobre os transeuntes. Então eu gostaria de fazer essa denúncia. Estou fazendo aqui nesse momento na tribuna, mas já fiz de forma expressa através do meu gabinete. Então eu agradeço essa oportunidade mais uma vez de ocupar este espaço e desejar a todos uma boa tarde. E vamos agora rumo a Tóquio com o Fluminense, porque com certeza nós já demos o primeiro passo. Agora vai ser primeiro foi essa Taça Guanabara, agora vai ser a Libertadores e depois o Mundial. Tenho certeza disso. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivanir de Mello, nosso decano, demais vereadores presentes, público nas galerias e nas dependências da Câmara Municipal, boa tarde a todos, imprensa, que está presente, que está nos ouvindo, e telespectadores da TV Câmara. Ontem à noite, eu compareci à segunda audiência pública convocada para a apresentação e discussão do relatório de impacto ambiental, o RIMA, do pedido de licença prévia da empresa concessionária Rio Barra S.A. para as obras de interligação da linha 4 do metrô da Barra da Tijuca à Gávea, em ligação com a linha 1 na estação General Osório. A reunião aconteceu na Escola Estadual André Murroá. A primeira foi lá na Rocinha, há cerca de 15 dias, lá no bairro do Leblon, e contou com um público bem maior do que a primeira, realizada, como disse, no Complexo Esportivo da Rocinha, há mais ou menos 15 dias. Concordo com o que declarou ontem a nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira, e gostaria de ver sempre aqui, nesse plenário, a forte presença e o debate
com uma sociedade preparada e articulada, como a que assistimos ontem no Colégio André Murroá. A maioria das pessoas presentes representava todas as associações de bairros afetados diretamente. O metrô é uma rede que diz respeito a todos os moradores do Rio e é utilizado por visitantes do resto do Estado, país e do mundo. Os cidadãos, assim como colegas parlamentares que lá foram, se prepararam muito para mostrar sua posição unânime contra a modificação do trajeto inicial, licitado em 1998, que previa a ligação à Barra saindo da estação de Botafogo, mas passando por Humaitá, Jardim Botânico e Gávea, e não por Ipanema e Leblon, como está em estudo de licenciamento agora. Importante também destacar a correta condução, mais uma vez, feita pelo presidente da Comissão Estadual de Controle Ambiental, o SECA, Antônio Carlos de Guzmão, que é, no final, quem tem a competência para expedir licença prévia em empreendimentos que tem que apresentar o EIA-RIMA. O conjunto de falas e estudos apresentados por parte do Estado foi uma completa desconsideração a quem estava ali até mais de meia-noite com a intenção de debater o assunto. Foi clara a dissonância entre a sociedade instruída e disposta e os representantes do governo, que mais pareciam desinteressados ou desatentos para as dúvidas levantadas, e isso já havia acontecido na primeira audiência, porque as respostas aos questionamentos daquela ocasião não aconteceram. O que é dito é que as sugestões foram devidamente anotadas, mas serão consideradas? Lamentou-se também a ausência das autoridades máximas ambientais, tamanho o porte do assunto debatido. Reforçando o que disse na fala de ontem a nobre vereadora do partido, nosso partido, do Partido Verde, a vereadora Sônia Rabelo, mais uma vez lamentamos a ausência dos representantes da Prefeitura da cidade, que não é responsável pelo licenciamento em si, mas vai ter que dar anuência e concordar oficialmente com o que está sendo licenciado completamente dentro dos limites geográficos e âmbito urbano do Rio, embora esteja sob a administração dos órgãos estaduais. Assistimos a uma apresentação com muitas lacunas para justificar a opção pela passagem do metrô por São Conrado, Leblon e Ipanema, onde não encontramos os mesmos estudos, comparando com a alternativa já apontada pelo movimento O Metrô que o Rio Precisa, Barra, Gávea, Humaitá e Botafogo. Ressalto o brilhante depoimento do promotor do Ministério Público Estadual, Carlos Frederico Saturnino, que em ação civil pública já solicitou a suspensão das obras até que as etapas de estudo requeridas nas normas vigentes sejam totalmente cumpridas. Ele referiu-se aos estudos feitos pela equipe de peritos do Grupo de Apoio Técnico do Ministério Público, considerando que o processo em licenciamento não configura um projeto de transporte público mais seguro, mais eficiente, mais barato e que respeita as leis da Constituição e a Constituição. Ao final, entre tantas falas ressaltando informações mal fundamentadas em processo de licenciamento público, lacunas e impropriedades, ficou patente que este trajeto, chamado de linha 4, na verdade é uma extensão da linha 1, somente atende a aspectos de interesse de empreendedores ou da concessionária. O governo não pode ignorar a voz da representação de mais de 1 milhão de habitantes que compareceu de forma organizada com suas associações de todos os bairros que ressaltavam os absurdos dos estudos, mas onde não faltaram propostas, pois todos queremos o metrô em toda a cidade. Nos assegurar que ainda há tempo para observações foi muito pouco diante das evidências de que o projeto e seus estudos, nesta forma,
têm que ser abandonados e os trilhos do bom senso retomados. Então, ontem, resumindo, nós estivemos na audiência pública dessa linha 4. Em resumo, foi isso que eu relatei, e a decepção é ver as autoridades do governo estadual totalmente insensíveis e inertes diante de diversos discursos que mostraram a insatisfação e a inadequação desta linha do metrô, que foi mudada para atender unicamente aos interesses dos empreendedores. Ainda há tempo, nós estamos aqui fazendo o nosso papel, e o discurso do Procurador da República foi contundente no sentido de mostrar que aquela linha não é a linha adequada e não atende aos interesses da população desse estado e desse município. Esperamos que nas próximas reuniões haja uma mudança, não só da postura dos governantes do estado, que haja a presença dos governantes do município e que nós possamos, como sociedade organizada, sermos atendidos no sentido de que a linha do metrô tenha um traçado adequado para todos nós. Obrigado e boa tarde. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a parte destinada ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1557/2012, de autoria do vereador Carlos Caiado, que requer à mesa diretora, com fulcro no regimento interno dessa Casa de Leis, a constituição de uma comissão especial composta por 5 membros, com prazo de funcionamento até o término da sessão legislativa, com a finalidade de acompanhar os preparativos da organização da Jornada Mundial da Juventude Católica, que será realizada no município de Rio de Janeiro em 2013, analisando seus desdobramentos, assim como os efeitos destes junto à população do Rio de Janeiro. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a verificação nominal pelo vereador Dr. Carlos Eduardo. Painéis estão liberados. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Encerrada a votação, votaram sim 13 senhores vereadores, impedido de votar regimentalmente o presidente. Não há quórum para deliberar, nem dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14h. Está encerrada a sessão.